O Brasil tem 35 mil pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento, mas só consegue transplantar 3 mil a cada ano, o que representa menos de 10% do total. Os dados do Registro Brasileiro de Transplantes mostram que houve uma redução de 2% nos procedimentos de transplante renal no país, ou seja, é uma fila que anda bem lentamente. Um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa institui a Semana Estadual do Rim, do combate à insuficiência renal crônica e do paciente transplantado. Este é o tema do programa Em Discussão de hoje com os nossos convidados. Dr. Reginaldo Carlos Boni, nefrologista da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO. Wesley Leite Ortiz, transplantado renal, e também o deputado Ed Thomas, do PSB, que é o autor desta matéria, o autor deste projeto de lei. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Em Discussão. Doutor Reginaldo, como é que surgiu essa técnica cirúrgica do transplante de rim? A gente vê que é uma situação bastante fascinante essa questão do transplante de órgãos. Isso remonta a que momento? Bom, inicialmente gostaríamos de agradecer o convite em nome da BTO e da Organização de Procura de Órgãos da Santa Casa de São Paulo. A questão dos transplantes é uma questão bastante recente na história da medicina e ela é realmente fascinante. Os primeiros transplantes foram realizados na década de 60 e 70 e essas técnicas foram se estabelecendo ao longo do tempo e principalmente graças à necessidade e à visualização de que muitos pacientes teriam como a única alternativa realizar um transplante para continuar vivendo, né? Um marco muito importante da história dos transplantes foi a descoberta de um fármaco, de um remédio que se chama ciclosporina nos anos 80. Este foi um marco na medicina, por quê? Porque nós conseguíamos transplantar de uma certa maneira, mas não conseguíamos manter os órgãos funcionantes, né? Então os rins transplantados, o fígado, o coração, eles até eram possíveis de serem transplantados. No entanto, nenhum remédio era forte o suficiente para evitar os eventos de rejeição. Então, nos anos 80, isto foi muito importante e, graças a isto, as técnicas puderam ser aprimoradas e hoje o transplante é uma modalidade terapêutica como qualquer outra, aplicável num grande número de pacientes, para alguns deles como a única alternativa para continuar vivendo e, fundamentalmente, eles têm o poder de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Existe uma complexidade diferente no transplante de cada tipo de órgão? O rim, que complexidade tem? É o mais simples, é o mais complicado? Na verdade, todos os transplantes, não que eles sejam complicados, eles são processos complexos, né? Por quê? A gente precisa primeiro identificar um doador, a partir desse doador precisa existir minimamente a compatibilidade. Em alguns casos, como no rim, a gente chama de compatibilidade HLA, que é a compatibilidade do quanto eu sou parecido com o deputado Ed, ou com você, ou com o Wesley, né? O que garante também a segurança de se fazer o transplante, que esse transplante dure mais tempo, né? Outros órgãos não precisam dessa compatibilidade tão específica. Por exemplo, o coração ou o fígado, a gente precisa minimamente saber a compatibilidade de sangue, se eu sou do tipo A, do tipo O. Então, existem uma série de compatibilidades e para cada um dos órgãos isso é diferente, né? O processo do transplante ele é complexo. Eu preciso identificar o doador, fazer o transplante e tratar do paciente transplantado. E tratar para sempre do paciente transplantado, né? O doador, a gente dentro desse processo tem duas possibilidades. Ou o doador vivo, em alguns órgãos permite que a gente tenha um doador vivo, né? Como no caso do rim, ou parte do fígado, ou no caso da medula. Mas outros transplantes, eles precisam de um doador falecido, como é o caso do coração, né? E mais frequentemente também do pulmão, dos pâncreas, enfim, a gente precisa considerar todo esse processo para conseguir chegar num resultado positivo, como chegou o Wesley com o transplante. Wesley, então vamos falar de você. Você, quando fez o transplante, como é que você se sente hoje, o que era antes, o que é hoje? O transplante eu realizei há 3 anos, como eu disse, e no começo eu tive rejeição, foi mais complicado, tive que tomar remédios injetáveis também. Eu fiquei indo e vindo de hospital 1 mês, por conta do remédio, teve por causa da imunidade, né? E hoje não, hoje eu estou bem, graças a Deus. Eu consigo fazer, estou fazendo faculdade até, aí é só pra frente, tomar os remédios direitinho e se cuidar, né?
Você esperou por quanto tempo esse órgão, esse rim? Como é que foi esse momento de passar pela diálise? Conta toda essa dificuldade que você viveu. Então, a hemodiálise eu até demorei para fazer, por conta do meu rim, né? Que, como eu tinha os 2 rins, eles foram parando de funcionar gradativamente. Eu fiquei 8 anos no que eles chamam de conservador, aqui no Hospital do Rim. E eu comecei a hemodiálise em 2012 e fiquei até 2013. Foi pouco tempo, foi 1 ano e 2 meses. E nesse tempo foi o que eu fiquei na fila do transplante. Aí eu fui chamado uma semana antes e não deu certo. Aí eu fui chamado uma semana depois, na outra semana, e já deu certo, já, que é o rim que está aqui hoje. E o seu rim veio de um doador falecido, não foi um doador em vida? Isso, foi um doador falecido, uma criança de 4 anos, e eu não sei nem o nome da criança, o caso do anonimato. E eu fiquei sabendo só que a família doou só esse rim. Sim. Deputado Ed Thomas, vamos falar do seu projeto de lei. O que é que prevê que a gente tem essa questão do instituir a Semana Estadual do Rim? O que é que prevê toda essa semana? Feliz até por esse momento, porque a gente já atingiu aquilo que gostaríamos. Informação, direito do cidadão. É o que a TV Assembleia está fazendo nesse instante, dando ciência à população, informando, trazendo aqui o doutor Reginaldo, trazendo o Wesley. Então, para mim já é gratificante a apresentação dele. Com a permissão de todos, eu preciso fazer um agradecimento ao Carim, que é um órgão de acolhimento da minha cidade, cidade de Presidente Prudente. Numa entrevista de rádio, conversando com pacientes, me falaram, né, para que eu pudesse apresentar. E assim o fizemos. O projeto hoje existe. Mas a minha ligação não é apenas desse projeto, ou com a entidade da minha cidade, ou com outras entidades que fazem esse acolhimento e esse encaminhamento, né? Mais recentemente, um pedido que fiz ao governador do estado, o Hospital HR, que atende mais de 30 municípios, quase 40 municípios em Presidente Prudente, recebeu mais máquinas para hemodiálise, certo? Então isso, com certeza, é a melhora de vida para essas pessoas. Mas o melhorar de vida é o que o Wesley está vivendo, é o que o doutor Reginaldo faz, o que ele provoca na vida das pessoas, né? Que é esse sopro a mais de vida, essa esperança. Porque é bonito, o Wesley está aqui, 18 anos, falou, estou fazendo faculdade, quer dizer, a vida dele, né, ele passou 8 anos numa espera, não é isso? Né? Que é o período Wesley conservador. De conservador. E hoje ele está aqui junto com a gente. Então, agradecer profissionais como o doutor Reginaldo, em nome dele, tantos outros por todo o estado, por todo o país, mas a estatística que você colocou ainda no início, nós precisamos melhorar. E o projeto é para isso, para melhorar aquelas estatísticas. Em relação a essas estatísticas, eu dizia 35 mil pacientes com insuficiência renal crônica, mas o Brasil só consegue transplantar 3 mil a cada ano. Doutor, isso não é uma fila, na verdade, porque isso vai depender de cada paciente, se vai ter compatibilidade ou não. Então não significa de um passar na frente do outro, não é uma fila. Sabe? Quando a gente fala em fila, a gente tem essa ideia, né, que tem uma pessoa atrás da outra, né, esperando ser atendido. No caso do transplante renal, o melhor nome, o nome adequado é cadastro técnico. Ou seja, vamos supor que todos nós aqui estejamos esperando por um rim. Todos nós estamos no cadastro técnico. Quando aparece um doador que tem 2 rins, cada um dos rins vai para um de nós, desde que haja compatibilidade. Então, para a questão do rim, não existe muita importância se o Mauro foi inscrito primeiro ou o deputado Ed foi inscrito primeiro. O que interessa é quanto mais compatível é. Por quê? Isso tem razão de ser, porque quanto mais compatível eu for com o meu doador, maior tempo vai durar este rim. E, portanto, eu corro menos risco de voltar a precisar de um transplante, né? Então, a dificuldade não está em fazer o transplante. A dificuldade está em identificar um potencial doador dentro dos hospitais. Há alguns anos atrás, eu fiz um levantamento onde a gente identificou que de cada 5 potenciais doadores vítimas de morte violenta na cidade de São Paulo, apenas um era notificado à central de transplantes. De maneira que ou a gente melhora a identificação desses potenciais doadores dentro desse processo que eu comecei a falar da doação e do transplante,
ou infelizmente a gente vai ter números como esses, né? Quer dizer, uma grande quantidade de pessoas esperando e um pequeno número de transplantes realizados. É muito diferente quando a gente olha, por exemplo, para o transplante de fígado. O transplante de fígado, eu não tenho uma máquina como da hemodiálise para manter o paciente aguardando por um transplante. Se eu não transplantar um fígado ou um coração, o paciente, infelizmente, morre esperando pelo transplante. Por isso que é tão importante a gente começar este processo sempre bem começado, né? Então eu sempre digo que para a gente marcar o gol, que é o transplante, a gente precisa chutar a bola. E chutar a bola é identificar o potencial doador dentro das UTIs. Agora, doutor, a despeito deste número baixo, ou seja, 35 mil pessoas com a doença renal crônica, 3 mil conseguem um transplante a cada ano, dá para dizer que o transplante de rim é o mais realizado? Primeiro porque uma pessoa em vida pode doar um dos rins, ou seja, nós temos dois, é possível doar um rim. Então você tem o paciente vivo que pode doar e o paciente que veio à morte cerebral, diferente de um transplante de coração, de um transplante de fígado. Exatamente. Por conta disso, o transplante de rim é o mais realizado? Por conta disso. Se a gente olhar um pouco historicamente, assim, no Brasil, antes se fazia muito mais, e no mundo também, né? Antes se fazia muito mais transplante com doador vivo, que era uma fonte mais, entre aspas, fácil de ser obtida, e menos transplante com doador falecido. E essa proporção ela veio mudando com o passar do tempo, né? Porque a gente foi melhorando dentro dos processos da área de saúde e a gente conseguiu identificar mais doadores falecidos. A soma dos doadores falecidos com a possibilidade de um doador vivo, ela aumenta o número de transplantes de rim realizados no país, né? O senhor sacou? Então, de cada 5 mortes, uma De cada 5 mortes traumáticas que a gente identificou como possíveis de serem doadores, apenas uma era notificada para a Central de Transplantes em São Paulo. Deputado, como é que o senhor avalia esse dado? Como melhorar essa questão para que essa informação chegue? O projeto tem essa função, né? É a criação da semana, né? Para que a gente possa discutir, para que a gente possa debater, para que esse tipo de relato do Dr. Reginaldo possa chegar às autoridades, né? Para que todos sejam chamados à responsabilidade, porque há muitas pessoas, com certeza, quem está esperando, se fosse um só, já seria com certeza muito, não é verdade? É muito mais do que isso. Mas a doação de órgãos é algo que precisa estar a todo momento, né, a mídia colocando da importância que é. Quer saber a importância da doação de órgãos? É só perguntar para o Wesley, né? Então, e para todos os outros que ganharam, né, um significado maior na vida. O projeto, para que seja uma semana de debate, uma semana de conversa, para debater também todos esses números. A gente fica aqui ouvindo o doutor Reginaldo, a facilidade, na verdade, que a gente coloca, né? Mas é de uma complexidade, né, Mauro? Para a gente poder captar tudo isso. E imagina aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que estão, Mauro, vivendo, e doutor Reginaldo e Wesley, essa realidade que você viveu, querendo ter esse sorriso que ele tem nesse instante, né? E acreditando, né, aqui no profissionalismo, falar, eu vou conseguir, né? Tem que acontecer, tem que avançar, é necessário que avance. O senhor que é radialista, deputado, eu que sou jornalista, a gente tem a nossa dificuldade de extrair a informação, né? Tem, com certeza. Então, esse é o nosso papel. E a gente buscar, né? Garimpar, que é o que o Mauro está fazendo aqui, né? É o que a gente buscou fazer na simplicidade no projeto. Depois eu queria que ele me falasse, né? Até porque aqueles que me deram a ideia, que me fizeram o apontamento da creatinina, né? Parece que ela evolui, que ela tem uma transformação depois das refeições, né, doutor? Fizeram questão que colocasse essa situação aqui, que se transformasse em exames mais minuciosos, e aí é só o doutor Reginaldo para falar com detalhe. Na verdade, assim, eu acho que existe uma grande diferença do que é complexo e do que é complicado, né? Verdade. Esse processo de doação, para a gente fazer um transplante, é complexo, né? E a gente tem várias etapas. O que não pode ser é complicado, né? Certo. E também não pode ser complicado, eu entendo que nenhum projeto de lei que atenda a necessidade da sociedade, ele pode ser complicado, né? Isso não quer dizer que não tem alguma complexidade. Certo.
A identificação da insuficiência renal crônica, ela é muito simples de ser feita. Ela é feita por basicamente 2 exames, que até estão contemplados aí nessa minuta do projeto, que é você dosar a creatinina, que é o marcador, entre aspas, do funcionamento do rim. E uma outra coisa é a gente saber se, por exemplo, tem proteína na urina. Porque é normal ter proteína na urina? Não é normal. Então, se tem proteína na urina, alguma coisa está acontecendo. É normal ter uma creatinina elevada? Não é normal. Se está elevada, alguma coisa está acontecendo. E aí a gente tem que ver isso num panorama um pouco maior, né? Então, a simplicidade do exame pode mostrar para a gente uma realidade mais complexa. Pessoas que têm alteração de creatinina, progressivamente, elas podem ter outras doenças associadas. Por exemplo, hipertensão, pressão alta, né? Quanta gente nesse país tem pressão alta e não sabe? Então, vamos mais para o simples. O que eu preciso fazer? Eu preciso medir a pressão de vez em quando. Eu preciso ir no posto de saúde e medir a pressão. Porque uma das grandes causas da insuficiência renal neste país e em outros é o não controle da pressão arterial. Porque ela é simplesmente assintomática, ou seja, eu posso ser hipertenso durante 20, 25 anos e não ter sintoma nenhum. E a hora que eu vou ver, eu tenho um infarto, ou eu tenho um derrame, ou eu estou com insuficiência renal crônica prestes a entrar em diálise. Você acompanha... Perdão, Desculpa, perdão. Vamos lá. É que ainda a creatinina, né? Eu queria até entender, e creio que o telespectador da mesma forma, né? Que a gente pede para estabelecer exames, né, anuais da creatinina. Isso é uma deficiência, porque isso me trouxeram, né, de um doente transplantado que hoje tem uma outra qualidade de vida. Eu acho que assim, eu não diria que isso, não pedir a creatinina é uma deficiência. Certo. Eu acho que o problema é a gente olhar o paciente, os médicos olharem os pacientes de uma maneira mais integral. Né? Então, eu estou vendo um paciente que é hipertenso, por exemplo, ou que é diabético, eu sou obrigado a pedir uma creatinina. Não tem saída. Né? E tem outros exames que eu também devo pedir para os pacientes. Né? Pacientes que vão ficando mais idosos, que vão ficando mais obesos, eu tenho que pedir uma glicemia, ou seja, eu tenho que saber se ele tem, entre aspas, aí, açúcar no sangue, né? Se a taxa de açúcar está muito elevada. Então, esse cuidado, ele é importante. Né? Agora, estabelecer que eu sou obrigado a pedir isto, eu, particularmente, não sou muito solidário nessa ideia. Eu acho que o que a gente tem que ver é o paciente de uma forma mais integral, né? De uma forma mais inteira, assim, de pensar nas possibilidades. E lembrar que o exame de creatinina, ou que a gente chama para ver a proteína na urina, que chama urina 1, é um exame absolutamente convencional que pode ser feito em qualquer laboratório. Então, aí está a simplicidade e a objetividade dessa discussão. Isto é muito importante. Então, é muito importante saber da glicemia. Mas aí, doutor, numa tomada num atendimento clínico, numa tomada de pressão, por exemplo, se identificar que aquele paciente naquele momento está com pressão alta, já pode ser um indicativo. Eu tenho que investigar. E aí pede-se o exame, porque ele já pode ser um hipertenso e não ser um momento de pressão alta apenas. Exatamente. Ele pode ser um hipertenso que nunca foi tratado e já ter algo de insuficiência renal crônica aí que ninguém viu, né? Então, assim, é importante esse acompanhamento mais de perto do paciente. E a gente está falando não no nível hospitalar. Eu não preciso ter o paciente no hospital para fazer isso. Eu preciso ter o paciente bem visto no posto de saúde. Né? Eu preciso ter essa noção e talvez esse projeto ele coloque em discussão todas as possibilidades que a gente tem da doação até o transplante. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanhou o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre projeto de lei de autoria do deputado Ed Thomas, do PSB, que institui a Semana Estadual do Rim, do combate à insuficiência renal crônica e do paciente transplantado. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Em Discussão, falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Ed Thomas, do PSB, que institui a Semana Estadual do Rim, também do combate à insuficiência renal crônica
e do paciente transplantado. O paciente transplantado Wesley aqui com a gente, contando toda a situação dele. A gente falava aqui no bloco anterior, Wesley, sobre a necessidade de levar informação para a população. Você, com tudo que você passou e como você se sente hoje, como é que você conversa a respeito desse tema com as pessoas, com os amigos, com a família? Em relação ao meu problema, eu converso, eu exponho. Na escola, por exemplo, no ensino médio, eu expus, né? Até a gente tiver algumas brincadeiras, assim, mais respeitosas e tudo, por conta do problema. A pessoa entendia, não tinha indiferença, não tinha nenhum bullying. Que é importante, né? É a integração. Porque não é porque a pessoa nasceu com um problema de saúde, independente de qual seja, que vai excluir ela da sociedade. É ser humano também. O caso no câncer, por exemplo, é porque a pessoa, infelizmente, perdeu o cabelo, né, no caso, que vai ser excluída. Acho que tem que ter o respeito, pode, sei lá, brincadeira, pode ter tudo, mas sem desrespeitar a pessoa. E o seu problema de insuficiência renal, ele surgiu com que idade? Era um problema de nascença? Você desenvolveu isso depois? Como é que Não, foi? eu nasci com problema no rim. Só que não foi diagnosticado logo. Aí eu fiquei passando por vários hospitais, tudo, até 2004. Aí, ao passar por vários hospitais, a minha mãe conversou com a família do meu pai, no caso, meu avô, ele está em hemodiálise, e foi descoberto só depois também, depois de mim ainda. Só aí meu pai não reclama do rim, né? Só o meu avô e eu que passa pelo médico, faz acompanhamento. Ele não sente nada, o meu pai. Aí o meu avô, no caso, está na hemodiálise e eu transplantei. Até eu converso com a família de lá para eles poderem trazer os documentos, que aqui como é que fala? A chance de transplante é mais alta, né? E aí tá na correria lá também, né? Tá na fila de transplante lá. Como é que você se sentia? Como era a sua vida, o seu dia a dia? Antes do transplante? Antes. Cara, eu não sentia nada. Eu corria, brincava, pulava, quebrava o braço, machucava o joelho, jogava bola. Eu não sentia nada, nem na hemodiálise, nem antes da hemodiálise. Mas você já sabia que tinha um problema, embora essa insuficiência renal já existia. Sim, já existia. Mas você não tinha nenhum sintoma em relação a isso? Não tinha cansaço, Vida não normal. tinha pressão alta, pelo contrário, minha pressão é baixa até. Mas aí eu ia para a escola normal, não tinha nada que me impedia de realizar as atividades rotineiras. Doutor Reginaldo, o que é mais comum? É uma situação como a do Wesley, de um problema de nascença, um problema renal de nascença, ou isso sendo desenvolvido ao longo da vida? Não, o mais comum, se a gente for olhar assim para o mundo e para o Brasil, é a questão da hipertensão e da diabetes, né? São as duas coisas mais comuns que levam à insuficiência renal crônica. Tem um outro grupo de doenças que são doenças do próprio rim, que a gente chama as glomerulopatias, né? Que é o caso do Wesley. Eu não sei exatamente qual era o caso dele, mas o terceiro grande grupo são as glomerulopatias, que são doenças próprias do rim. O rim começa a perder proteína de uma forma muito agressiva e ele vai parando de funcionar pouco a pouco, né? Então, são essas três grandes situações que a gente tem. Tem algumas outras doenças que elas são mais hereditárias, né? Então, tem uma doença, por exemplo, chama doença renal policística. O rim ele fica cheio de cistos, né? Isto é hereditário e com famílias geralmente relatam, olha, meu pai tinha, meu tio tinha, meu irmão tinha, né? Esta também é uma causa que a gente não vê com tanta frequência, mas ela também acontece. O importante que eu entendo para um projeto ou pela vida mesmo das pessoas é que a gente tem que chamar atenção para este assunto que é a insuficiência renal, que pode acontecer de uma forma assintomática, como ele mesmo relatava. Quer dizer, ele jogava bola, né? Quebrava a perna. E assim, a gente precisa tomar cuidado não só com as crianças, com os adultos, né? Também num país onde a terceira idade vem aumentando cada vez mais, né? Algumas doenças, elas predispõem à insuficiência renal crônica, então a gente tem que ficar atento. Agora, nesse seu raciocínio, doutor Reginaldo, 70% dos pacientes que fazem diálise descobrem o problema já tardiamente. Isso, por quê? Porque não há sintomas e as pessoas não percebem o que está acontecendo. Mas tem um aspecto que pode ser de saúde pública, porque muitas pessoas
não conseguem atendimento, às vezes, pelas deficiências da saúde pública, ou porque nem vão ao médico, porque não se preocupam em ir ao médico para fazer os exames rotineiros. Eu acho que as duas coisas elas não deixam de ser verdadeiras. Eu não preciso discutir, e eu acho que a gente, né, tem bastante evidência da situação da saúde do país, né? Por outro lado, também eu não acho adequado a gente dizer, olha, esta pessoa não vai ao médico para saber se ela tem hipertensão ou não por causa disso, daquilo outro. Eu acho que a primeira grande coisa é a dificuldade no acesso, né? Então, se as pessoas têm dificuldade no acesso ao sistema de saúde, seja ele em que nível for, elas vão ser muito relutantes até conseguir chegar nesse serviço de saúde. Ou às vezes elas são muito insistentes e não conseguem ter acesso ao sistema. O que vale a pena a gente falar da questão da insuficiência renal crônica é que eu não preciso chegar no nível hospitalar para fazer o diagnóstico de uma insuficiência renal crônica. Eu posso fazer isso num posto de saúde. Então, esta é a importância. Quer dizer, esse acesso. Né? É então, difícil, se a gente né? É difícil. E também, às vezes, no posto, a gente está falando posto de saúde, mas assim, também é difícil chegar no posto de saúde para algumas famílias. Não é porque o posto não está lá e não tem médico, é porque às vezes a pessoa não consegue chegar fisicamente, ela não tem como chegar, não tem dinheiro para pagar uma condução. Então, a gente precisa olhar isso de uma forma mais abrangente. E chamando a atenção num projeto onde, eu acho que não é uma semana, né? Eu acho que isto é o começo de um projeto, né? É uma semana, mas verdade, a gente vai ter que ter isso na cabeça sempre. Como a gente até estava discutindo antes um pouquinho, a questão da doação de órgãos. Será que eu preciso né, ter um dia para lembrar da doação de órgãos? Dia Nacional da Doação de Órgãos. É importante, né? Fundamental. Igual dia, o Outubro Rosa também, né? Vai lembrar de Outubro Rosa só em outubro? Quer dizer, Do câncer, só em outubro, câncer de mama? Não, tem Exatamente. Então, assim, esse tipo de informação, ela tem que andar dentro é um direito do cidadão direito, mesmo, né? A gente precisa... A informação com acesso, né, doutor? Com acesso. Se não tem o acesso, que a saúde vá até... Né? Exatamente. Realmente é aqueles programas de saúde da família, que é um grande projeto realmente de saúde, que é a visita. Como o doutor Reginaldo colocou, a pessoa não tem o dinheiro do ônibus para chegar ao posto de saúde. Então, é necessário que esses profissionais cheguem realmente até lá. E aí vão detectar várias situações. Não é só a pesagem da criança, que a pastoral da criança sempre fez, para quê? Para ter prevenção, não é verdade? Naquele primeiro momento, né, de saber quem é que está com fome, quem é que está com anemia, quem é que está com verme, certo? Toda uma situação. Olha o quanto significa, e isso não é paliativo, eu creio que é o mais importante, não é verdade? Porque há doenças que são realmente silenciosas. E como o senhor mesmo falou, né? Veja só, quanto custa fazer um transplante? Verdade. Custa muito caro para a sociedade. Custa a prevenção? E quanto custa a prevenção? Muito pouco. Né? A mesma coisa quando a gente olha para esse processo da doação até chegar ao transplante, quando algumas vezes, invariavelmente, a gente vai chegar ao transplante, né? Quanto custa eu treinar um médico lá no hospital e falar para ele, se tiver algum paciente de morte cefálica, você pegue o telefone e ligue para uma organização de procura de órgãos. Né? E quanto custa um leito de UTI para manter um paciente que está em morte encefálica e que muitas vezes é deixado no hospital sem que uma organização de procura de órgãos, sem que a central de transplante saiba e sem dar a possibilidade, como para o Wesley ou para qualquer um de nós, de ser receptor ou até de ser doador, né? Até as famílias serem respeitadas como doadores. Né? O senhor faz parte da organização de procura de órgãos da Santa Casa de São Paulo. Santa Casa de São Paulo. O Estado de São Paulo, no Brasil existem várias organizações de procura de órgãos. No Estado de São Paulo existem 10 organizações de procura de órgãos que são áreas geográficas definidas. Então a gente tem uma população de mais de 40 milhões de habitantes no Estado de São Paulo e são 10 organizações. 4 delas estão na capital, e 6 delas estão no interior. Eu trabalho dentro de uma organização que está na Santa Casa de São Paulo, que tem uma área de abrangência de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes e que tem aproximadamente 50 hospitais. Então, se acontece da suspeita de morte encefálica em algum desses hospitais, eles entram em contato com a organização de procura de órgãos e nós vamos até lá, colaboramos com o hospital, conversamos com a família e fazemos com que o processo da doação aconteça. Deputado, nesse sentido, qual é a sua avaliação quando a família não sabe
do interesse de uma pessoa que veio a falecer, da vontade dela em fazer a doação dos órgãos. Isso interfere na decisão da família? Como é que o senhor avalia? Olha, a gente tem vários fatores, né, Mauro, doutor Reginaldo, né? Nós temos fator religioso, né? Fator desinformação, fator de não existir. Nós estamos falando, Mauro, doutor, do estado de São Paulo. Wesley colocou que o avô dele, onde está o avô Wesley? Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, certo? Eu estou pertinho do Mato Grosso do Sul, a 83 quilômetros, do Presidente Prudente a 83 quilômetros. Não há o acesso. Os hospitais hoje em Presidente Prudente acabam absorvendo gente do Mato Grosso do Sul e também do estado do Paraná. Nós temos um hospital lá em Rosana, né? Tem um em Presidente Prudente, e aí tem que se atender a todos, indistintamente. Então, o que eu vejo é que não há uma conscientização. As pessoas realmente querem, né? Eu quero ser um doador. Mas é a situação que o doutor colocou. E essa pessoa que está lá em morte encefálica, não é verdade? O comunicado disso para essa equipe tem muitas dificuldades. Há pouco investimentos, há pouca informação, certo? Para que as pessoas... isso tem que ser na escola, começar propriamente dentro da escola, discutir, debater. A família fica na espera, o que resta à família é esperar, torcer, rezar muito, né? E para que realmente apareça. E a tragédia de alguns, com certeza, né? A perda de uma vida de alguns é a vida para outras pessoas. A gente tem que se conscientizar disso, friamente. Assim. É o que o Wesley falou, né? A questão da escola, o senhor destacou a conversa dele com os colegas. Os colegas, eles querem saber, eles têm a necessidade. Por que é isso? O que é isso, né? Como é que é? Isso dói. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, lá, as campanhas, né, precisam realmente ser feitas. Não são apenas datas comemorativas, mas datas informativas. É isso, Wesley? É isso aí. De certa maneira, você fez esse papel de multiplicar para os seus colegas tudo que você passou e levar a conscientização. Sim, que é importante, né? Porque através da conscientização a pessoa vai adquirindo respeito por você mesmo. Aí ela vai tendo amizade, né? Alguns a gente tem mais intimidade, outros não, mas a gente... Wesley, sabe que dia é o Dia Mundial do Rim? Dia 10 de março. 10 de março, tá certo? A maioria sabe. Então, eu concordo que realmente as campanhas elas têm que acontecer, a informação tem que chegar nos diferentes níveis da sociedade. E assim, hoje, se a gente parar e perguntar quem que pode ser doador no Brasil, como é que eu faço para ser doador? Existe tanta confusão até nessa pergunta, né? As pessoas têm tanto medo de se declararem doadores, porque elas imaginam uma série de coisas que nunca vão acontecer, mas elas imaginam. Para ser doador no Brasil hoje, eu não preciso fazer absolutamente nada, a não ser falar com a minha família, porque é a família que vai me representar no momento, caso eu esteja lá em morte encefálica. Houve uma época, doutor, daquela informação que vinha no RG, doador ou não doador. Um desastre. Não deu certo. Aquilo não deu certo. Por quê? Por quê? Porque as pessoas, elas tinham, de novo, muito medo de colocar num documento, sou doador de órgãos. Né? O que vai acontecer se eu escrever aqui que eu sou doador de órgãos? Será que vão antecipar minha morte? Vão tirar meus órgãos comigo? Surgiu, né, Mauro? Um monte de situações. Então, assim, aí a lei entendeu que isto não era o melhor para essa sociedade, e sim discutir com essa sociedade. Quem aqui quer ser doador? Tem que fazer isso de forma livre e espontânea. Informar a família. Né? E aí simples que a gente... Informar a família. Isto é do lado da sociedade. Agora, do lado da prática da área da saúde, o que falta? Falta investimento? Falta treinamento. Eu acho que falta treinamento nos hospitais, para os médicos, para os enfermeiros. Por quê? Porque a questão do transplante, de novo, é uma questão muito recente na sociedade. A gente estuda hipertensão há 100 anos, a gente estuda transplante há 20, 30 anos. Né? Então, é jovem, né, doutor? É jovem. Medicina jovem. E não é tão frequente a gente ter a morte encefálica como a morte quando o coração para. Né? É muito mais fácil para as pessoas entenderem, dentro ou fora do hospital, que alguém está morto quando parou o coração, porque eu chego lá e ele não está mexendo, não está respirando, então eu sei que está morto.
E quando eu tenho uma situação de morte encefálica? Como é que eu explico isso para a família? Existe ainda essa desconfiança de que a morte encefálica não é a morte. Não né? é o fim, então... Existe, e aí o que acaba acontecendo é que se eu não entendo a morte como um familiar, eu estou lá, meu pai e minha mãe estão em morte encefálica, eu não entendo, porque eu entro na UTI, eu vejo, parece que ele está respirando, e tem uma máquina lá respirando por ele, o coração está batendo, eu estou vendo um monitor, mas peraí, ele está morto mesmo? Ele está morto. E aí a gente precisou encontrar uma maneira bem objetiva de explicar isso para as pessoas, né? E que eu acho que funciona bem. Quando a gente fala de morte encefálica, a gente fala que o encéfalo morreu. E quem que é este encéfalo? Esse encéfalo é uma coisa que a gente chama de tronco cerebral e uma coisa que a gente chama de hemisférios cerebrais. É como se a gente imaginasse uma árvore, né? A árvore tem um tronco e tem as copas. Para morrer, o tronco tem que morrer e as copas têm que morrer. Como é que eu faço isso? O tronco, quando ele está morto, eu vou lá, examino o paciente e vejo que ele não pisca, que ele não contrai mais a pupila, que ele não respira sozinho, que ele não tosse. E as copas? Eu vejo com, por exemplo, com um eletroencefalograma. Né? Então, a soma dessas duas coisas, em intervalos específicos, me diz que aquele paciente está em morte encefálica. E aí eu vou falar com a família e perguntar para a família: vocês pensaram alguma vez no caminho da doação? O que ele queria em vida? E com muita frequência, a gente levantou cerca de 1.800 entrevistas lá na Santa Casa de São Paulo, de famílias que foram entrevistadas para doação, e grande parte delas acabou negando a doação porque não acreditava no diagnóstico da morte. Então veja só, a gente andou tudo isto e chegou no momento onde as famílias não entendiam o diagnóstico da morte. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Em Discussão. Nosso tema de hoje, projeto de lei do deputado Ed Thomas do PSB, que trata da instituição da Semana Estadual do Rim, do combate à insuficiência renal e também do paciente transplantado. Mais um intervalo, voltamos já. De volta com o programa Em Discussão, aqui na TV Assembleia SP, falando sobre o projeto de lei do deputado Ed Thomas, do PSB, que prevê a Semana Estadual do Rim, também do combate à insuficiência renal crônica e também do paciente transplantado. Doutor Reginaldo, outros dados aqui. Agora da Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se que no Brasil são 10 milhões de pessoas com algum grau de doença renal crônica. Esse número é menor do que nos Estados Unidos e é menor do que os números da Espanha. Isso sugere que a doença seja subnotificada? Com certeza. Acho que não tem dúvida nenhuma. Né? E, de novo, a gente volta a falar no acesso à saúde. Quer dizer, se eu não consigo identificar um grau de insuficiência renal no começo, eu não consigo tratar este paciente que pode ter tratamento e ficar em tratamento conservador, como o Wesley falou, durante muitos anos, livre de diálise e possivelmente retardando a realização de um transplante. Nos Estados Unidos, na Espanha, ou em outros países da Europa, esse monitoramento ele é mais frequente. Né? Por quê? Porque o acesso à saúde, principalmente nos países da Europa, ele é muito mais fácil e efetivo do que quando a gente olha para o Brasil. É uma pena, né, doutor Reginaldo, porque a gente vê um número que é menor do que nos Estados Unidos, menor do que na Espanha, a gente pensa, que beleza, o Brasil está bem nisso, né? Tem menos doente renal crônico aqui do que lá, e não é isso, é a subnotificação. Digamos que não é isso, né? Na verdade é o contrário, isso. né? Se não identifica com precocidade, a gente vai identificar quando o paciente chega no hospital e não no posto de saúde, numa crise hipertensiva, descoradíssimo, porque o rim tem uma função também de produzir hormônios que favorecem a produção de sangue, né? Então o paciente chega anêmico, cansado, desorientado, em uma situação que a gente chama de uremia, ou seja, com as escórias muito altas, e aí a gente tem que intervir e fazer o quê? E fazer a hemodiálise, ou a diálise peritoneal, e aí qual seria o segundo tratamento? Né? Seria o transplante. Nós falamos aqui da
da condição emocional da família na hora daquela decisão da doação dos órgãos. No caso do transplante do rim e que tem a possibilidade de um doador vivo, como é que é trabalhada a condição emocional deste doador? Porque é uma decisão também muito difícil de ser tomada. Eu acho que um grande exemplo no Brasil é o Hospital do Rim e Hipertensão, né? Esse hospital realiza mais de 1.000 transplantes renais por ano. Ele está aqui em São Paulo. São 1.000? Mais de 1.000 transplantes renais. É o centro isolado no mundo que mais faz transplante renal, pelo SUS. Pelo SUS. Então, é uma coisa muito louvável de ser vista, né? A gente também, a gente estava falando de deficiências, mas a gente também tem que falar o que é bom. O que temos de qualidade, o que é né, bom. doutor? Né? Quer dizer, existe uma série de pessoas lá que trabalham todos os dias e trabalham muito para realizar mais de 1.000 transplantes renais pelo SUS por ano. Isso é um dado fantástico, né? Eu já trabalhei em outros países e assim, não tem nenhum país que faz a quantidade de transplantes por centro isolado como faz aqui, né? Então isso também a gente tem que falar como coisa positiva, né? A família tentou essa possibilidade de um doador vivo para você, Wesley? Para mim tentou, a minha mãe queria doar, só que os médicos do Hospital do Rim disseram que não, para guardar o doador falecido. E se não aparecesse, em último caso, a minha mãe doaria. Mas aí, como não precisou da minha mãe doar, aí ficou. E acho que é isso que ele falou, né? Como que isso é trabalhado, né? A gente começou, eu acabei não concluindo. Como é que isso é trabalhado? Isso é trabalhado de maneira absolutamente respeitosa, né? Ou seja, ninguém é obrigado a doar. E existe como se fosse mais ou menos um código onde, assim, a gente nunca vai retirar o órgão de um filho, na maior parte das vezes, para doar para um pai. O contrário sempre acaba acontecendo, é o pai doar para o filho, né? Então precisa, tanto o doador como o receptor, o potencial doador como o receptor, eles precisam ser entrevistados e tratados de forma individualizada, né? Eu não posso colocar os dois e falar assim, você quer doar para ele? Né? Na mesma sala. Não. Vamos conversar, você como receptor, o que você imagina do transplante? Na outra sala, a senhora como doadora, o que a senhora imagina? Porque alguns familiares não querem doar. Eu não sou obrigado a doar para ninguém. Eu tenho que ter o direito de decidir pela doação. E às vezes, mesmo eu querendo, eu não tenho condição de ser doador, né? O adulto doa para o adulto, a criança doa para a criança, ou tem alguma coisa de diferente nisso? Então, isso depende um pouco. Basicamente, quando a gente está falando de rim, depende da compatibilidade e depende um pouco do tamanho do órgão, né? Então, quando a gente está falando de doador falecido. Quando a gente está falando de doador vivo, isso também é verdade, só que a doação de menores não pode acontecer para alguém de maior, né? Então, o do Wesley foi o quê? Uma criança? Foi uma criança, mas era um doador falecido. Falecido. Era um doador falecido. Então, isso pode... Porque senão gera uma confusão nas pessoas, né? Quer dizer, eu vou tirar o rim de uma criança para colocar no Wesley. Isso pode acontecer desde que esse doador seja falecido, esteja em diagnóstico de morte cefálica e a família autorize, né? Como doador vivo, uma criança pequena não pode doar para um adulto. Então, Bom, Wesley, e o seu dia a dia em relação à sua evolução clínica? O que você tem que fazer? Você tem que fazer exames periodicamente? Faço exame de rotina da creatinina, exame de urina. Aí as consultas, no caso, estão indo mais espaçadamente, a cada 2 meses. Mas antes, aqui no Hospital do Rim, começa 2 vezes na semana e vai aumentando, 1 vez, 1 mês, até você ficar estabilizado e ter uma distância maior de uma consulta para outra. Faz acompanhamento com a nutricionista também para regular a alimentação, porque não é que você possa comer tudo, mas é bem controlado para não aparecer o exagero. Estilo de vida é fundamental, alimentação equilibrada, isso sempre, né? Mais ainda no caso dele, alimentação equilibrada, atividade física. Atividade física também é recomendado, só que ultimamente não estou tendo tempo não. Mas eles recomendam pelo menos umas 2 horas de algum dia, né? Eles recomendam para você criar massa também, ganhar peso, né? Que no começo da cirurgia você engorda, emagrece. E no caso, no começo eu fiquei bastante inchado. Mas aí já depois estabilizou o meu peso normal. Há algum prejuízo ao doador, doutor Reginaldo? Não, nenhum. Não. A gente, inclusive, acompanha os pacientes as pessoas que foram doadoras e elas não são consideradas pacientes, né? A gente apenas as acompanha. Por quê? Porque como o transplantado também vive
apenas com um rim, a gente tem vários exemplos dentro da área médica, onde pessoas que nasceram com apenas um rim também têm condição funcional absolutamente adequada. Então, um doador de rim, existe um risco de ser doador vivo? Existe, como em qualquer outra cirurgia, mas felizmente esse risco é muito pequeno, chega a ser desprezível pelo processo, pelo procedimento do transplante. Deputado, temos o Outubro Rosa para o câncer de mama, Novembro Azul para a saúde do homem, acho que o Setembro é amarelo para a hepatite, cada mês tem uma cor. E tem uma cor então para o mês de março, para o 10 de março, né? Do rim. A cor da vida. Eu creio, né? É pena que a gente tenha que estar... Né, as datas comemorativas, que são informativas, né? Sim. Mas é um instrumento que a gente tem, é um instrumento para informar melhor, para chamar a atenção, para chamar para o debate, como foi feito aqui, como a TV Assembleia faz, não só com esse projeto meu, mas tantos outros, né? Nós somos em 94 deputados, tem projetos grandiosos, né? Que leva à população, né, o verdadeiro saber. Em alguns outros momentos até, Mauro, voltando lá ao transplante de órgãos, e eu parei porque eu estava na hora do almoço e num canal de televisão e falou da importância da doação de órgãos, né? Uma matéria bonita, certo? Falou, né, da família, comunicar. E logo depois, na sequência, veio a desinformação. Eles falaram sobre tráfico de órgãos de crianças, certo? De investigação. Quer dizer, você assustou. A informação foi dada, olha, você é doador, fale com a sua família que você é um doador, né? Comentou mais um pouquinho e falou, e no país foi onde aconteceu o tsunami lá, o Japão? Onde teve a destruição do tsunami, me fugiu, infelizmente, o nome do país. De crianças desaparecendo, sendo usado para transplante, para a venda e tráfico de órgãos. Quer dizer, aquilo não foi informação, aquilo foi uma desinformação. Eu acho que assim, a gente tem que ter muita clareza de tudo que acontece, né? O tráfico de pessoas, ele existe no mundo, isso é evidente. Tanto que a CNBB, alguns anos atrás, tinha na sua campanha uma preocupação da campanha da fraternidade, como uma preocupação do tráfico de pessoas serem levadas para outros países, e eu não estou falando do Brasil, mas de outros países, para trabalhar e muitas vezes trabalhar como trabalho escravo, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque senão dá a impressão de que as pessoas elas são sequestradas e os órgãos são retirados. Para acontecer um transplante, a gente tem uma enormidade de procedimentos que tem que ser seguidos, porque senão eu não consigo fazer o transplante. E isto, para que aconteça de forma tecnicamente correta, muita gente está envolvida. E com muita gente envolvida é muito difícil alguma coisa não vazar. E nos últimos 20 anos, 30 anos, desde que a gente começou a fazer transplante no Brasil, nunca houve nenhuma denúncia de sequestro de pessoas ou de tráfico de órgãos. Quer dizer, eu não posso pegar um rim, eu pego esse rim, saio correndo, vou lá e atravesso a rua e passo para uma pessoa que vai levar, ou eu vou tirar ele numa condição inadequada. As redes sociais têm muita culpa nisso, né? E as pessoas compartilham informações desse tipo. A notícia da banheira, doutor, que a mulher levava lá para o motel, levava o cidadão, né? Aí dava uma boa noite Cinderela, ele dentro de uma banheira cheia de gelo, tirava o rim, ele acordava dentro de uma banheira com um corte aqui na ladeira. Quer dizer, e as pessoas vão compartilhando e isso vai assustando, né? A minha pergunta sobre essa história sempre foi a seguinte: como é que alguém acorda numa banheira de gelo? Eu acho que provavelmente essa pessoa morreria de hipotermia, né? Só o urso, doutor Polar. Como é que alguém acorda? Então, é tão fantasmagórica essa história, triste, né? Porque quando a gente retira um órgão de alguém, de um doador vivo, essa pessoa precisa para um centro cirúrgico ser aquecida, ela não precisa ser resfriada. Então, isso é muito fantasioso. Então, ridículo, isso não acontece, né? Então, e as pessoas acabam compartilhando. A gente tem que ter segurança nesse processo. E, felizmente, no Brasil, a gente tem uma legislação que é cumprida, a alocação do órgão. Ele foi transplantado porque uma família doou de um paciente que estava em morte encefálica e havia compatibilidade para ele ser transplantado. Ele não foi favorecido para ser transplantado. Não é porque eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro que eu vou passar antes na fila do transplante. Então isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente está no mundo da barbárie.
né? E isto não pode acontecer dentro, principalmente da área da medicina. Qual é o índice de rejeição nessas cirurgias de transplante de rim? Então, a rejeição é um evento que a gente chama de imunológico. Ele não acontece por causa da cirurgia, né? Acontece porque o organismo de quem recebeu o órgão não reconhece aquele rim como parte própria desse corpo. Então, ele acaba tendo um mecanismo imunológico que pode acontecer com algum tempo, às vezes acontece no primeiro mês, às vezes no segundo, ele pode acontecer. É um evento frequente? Ele é relativamente frequente. Agora a pergunta é, se eu tiver rejeição, eu vou perder o órgão? Não, porque a gente trata a rejeição. Né? Então, não precisa dizer, porque ele rejeitou. Parte dos pacientes vão perder o rim porque não funcionou no primeiro momento? Vão. Alguns pacientes transplantam e vão ficar um mês em hemodiálise, até esse rim funcionar direitinho. Eu, no caso, fiz mais 3 sessões de hemodiálise. Né? Então, a gente precisa pelo menos aí de 3 semanas, um mês para o rim voltar a funcionar. E o fundamental é isso que ele falou, né? Então, ele toma remédio todo dia, e tem que tomar. Né? Porque senão, se ele deixar de tomar remédio, esse evento imunológico, que é a rejeição, pode aparecer e aí ele perde definitivamente o órgão. Por isso que a medicina é fantástica. Se der rejeição, ainda tem alternativa. Ainda tem tratamento. Né? Ainda tem... Bonito demais. Doutor Reginaldo, o nosso tempo está se esgotando. Quero aproveitar, o senhor já está com a palavra. Até um minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, né, a você, Mauro, ao deputado Ed, a Wesley. E eu gostaria muito mesmo de agradecer as famílias dos doadores. Né? Eu sei que é um momento muito crítico, muito difícil, mas esse ato voluntário, solidário, traz pessoas que estavam encarceradas, presas numa máquina de diálise, ou sem poder andar, ou sem poder respirar, ou sem poder enxergar, né, a ter uma vida absolutamente normal, como o Wesley está aqui testemunhando. Então, muito obrigado às famílias doadoras e pensem na doação. Para ser doador, a gente só tem que falar com a nossa família. Wesley, a sua conclusão sobre o nosso tema, fala ali para o nosso público. Primeiro eu agradeço por estar aqui, pela oportunidade, parabenizo a atitude do deputado. Obrigado. E dizer que doar órgãos, você vai estar salvando a sua vida. Mesmo se você tiver, se seu órgão for uma pessoa que já faleceu, se for uma pessoa que ainda está viva, é um ato de amor, de solidariedade. O Brasil é solidário. Então, acho que seria importante, é importante doar. É importante o amor ao próximo. Porque aí você vai estar ajudando outra pessoa. O Brasil é solidário, então eu acho que isso é muito importante. Ainda mais para livrar a pessoa, né, de uma pior hemodiálise, que eu já vi bastante mortes também. E é isso. Deputado Ed Thomas, a chave do programa está nas suas mãos. Mauro, pode fechar. Agradecer você, né, por essa garimpagem que você fez, que foi ouro, na verdade. A gente, né, eu pude participar, pude assistir, a gente pôde aprender. Agradecer ao doutor Reginaldo. A gente sabe que a vida de um médico é uma vida totalmente diferente de qualquer outro trabalhador, né? É uma vida, a vida dele é plugada na vida, dessa forma, dessa maneira. Obrigado pela oportunidade, por vir aqui, por dar credibilidade. Prazer. É um projeto simples que institui a semana, né, de informação, né, para que as pessoas possam saber. É sempre na segunda semana do mês de março vai se comemorar essa semana do rim. Dizer para o Wesley, né, que ele é grandioso, que o pior já passou, vida que segue, e a importância não é só o seu rim, na verdade, mas a importância para ti se chama Dona Zuleika, que é a sua mãe. A gente viu o carinho dela, a preocupação dela, e o primeiro ato de mãe é uma coisa: tô aqui para você, tira os dois e pode ficar. É dessa maneira e dessa forma. Então, um abraço para a Dona Zuleika, porque com certeza ela sofreu muito mais do que você. E a gente fica no aguardo que o projeto possa tramitar com urgência, para que a informação chegue mais rápido, né, a todos aqueles que tanto precisam e que devem fazer alguma coisa ao próximo. Obrigado pela oportunidade, grandiosa oportunidade, a TV Assembleia, que é a TV da cidadania, né? Muito obrigado. Doutor Reginaldo, muito obrigado pela presença. Wesley, muito obrigado pela presença. Deputado, muito obrigado pela presença. Parabéns pela propositura e que ela seja aprovada o mais breve possível. Esperamos. Um agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Nós falamos hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Ed Thomas, do PSB, que institui a Semana Estadual do Rim, do combate à insuficiência renal crônica e do paciente transplantado. Tchau, até o próximo tema.